Hoje a gente vai dar continuidade às nossas operações com números racionais, né? Nós já vimos soma e subtração, nós já vimos multiplicação. Hoje nós vamos ver a divisão e as potências, né? E na aula de amanhã a gente vê radiciação para, por fim, ir para as expressões numéricas. Bom, as divisões de números racionais a gente vai encarar da mesma forma que a gente encarou as multiplicações. A gente vai ver a regra para divisão de fração e vai ver a regra para divisão com número decimal. Massa? Então, ó, primeiro vamos fazer a divisão de frações. A divisão de frações, ela é bem simples, na verdade. Por quê? A regrinha para dividir frações é transformar a fração em uma multiplicação, nada mais é do que uma propriedade. Então, ó, a nossa divisão de frações nada mais é do que uma consequência das propriedades das multiplicações de frações, tá? É como se... A gente não vai entrar nisso aí não, porque, enfim, a gente pode mexer um pouco de álgebra e tudo mais, mas é como se a gente tivesse multiplicando pelo mesmo número os dois fatores aí da divisão, e aí, enfim, no final das contas ia chegar em uma multiplicação. Só que essa multiplicação, ela chega de uma forma diferente para a gente resolver a divisão de fração. Como é que a gente aprende, né? A gente aprende que faz assim. A gente repete a primeira, né? Repito aqui 2/3, troca o sinal de divisão por vezes e eu inverto a segunda fração. Então, se é 1/5, fica 5/1. Então, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Fiz a minha divisão de fração. A gente tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas confundem e fazem direto. Quando a gente faz a multiplicação, beleza, a gente faz numerador por numerador, denominador por denominador, né? É uma operação direta. Só que quando a gente faz divisão, não é esse o caso. A gente só consegue fazer isso depois que transforma para multiplicação. E isso acaba confundindo muitas pessoas. Porém, existe um método mais prático de você fazer a divisão de fração, que é o meio pelos extremos. Então, você vai fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, só que você vai fazer ele de uma forma direta. Então, ó, como é meio pelos extremos? São as pontas, né? Então, você vai multiplicar ponta com ponta. 2 vezes 5, 10, sempre seguindo essa ordem, e 3 vezes 1, 3. Cheguei no mesmo resultado de fazendo o inverso, né? Então, ó, vamos fazer um outro exemplo? Só para não esquecer, né? Vamos ver, 2/6 dividido por 1/4. Então, ó, agora, 2 vezes 4, 8. Estou fazendo, né, meio pelos extremos. E 6 vezes 1, 6. Então, ó, 2/6 dividido por 1/4 dá 8/6. Massa? Só que isso é apenas para frações, né? Com certeza vocês já estão cansados de ver como é que faz divisão entre frações. Só que os números racionais, eles não se atêm só a isso, né? Os números racionais embarcam muitos outros números, incluindo os números decimais. E aí a divisão de números decimais pega um pouquinho, né? Às vezes a gente se confunde. Bom, quando a gente vai fazer divisão de números decimais, o que a gente precisa ter em mente é igualar o número de casas decimais. Então, ó, eu vou fazer vários exemplos aqui. Primeiro, vou dividir 27 por 5. Ah, mas isso não é um número decimal, de fato. Só que o resultado vai ser um número decimal. Que aí eu acho que é a forma mais simples da gente ver o primeiro caso. E só lembrando, tá? Eu estou fazendo aqui com números positivos, mas lembre que as regras de sinais também são válidas aqui. Então, por exemplo, se eu tiver uma divisão entre uma fração negativa e outra negativa, o resultado é positivo. Se eu tiver uma divisão entre número decimal negativo e outro positivo, o resultado é negativo. E assim sucessivamente pela regrinha de sinal que já está todo mundo cansado de ver. Então, ó, 27 dividido por 5. Eu tenho que ver quantas vezes o 5 cabe dentro do 27, né? Ou, quando a gente pensa na tabuada, qual é o número que vezes 5 que fica mais próximo do 27. Daí, vai a minha primeira dica, assim, a maior de todas, para se você quer fazer divisão direitinho. Tenha bem em mente a tabuada. Quando você
lembra da tabuada mais rápido, você consegue fazer a sua divisão com maior facilidade. Então, ó, não lembra bem da tabuada, se esquece, simples. Pega aí uma folhinha do seu caderno, uma folhinha de ofício, faz a tabuada inteirinha, deixa ela próxima de você. Isso não significa que você vai consultar sempre, tá certo? É quando você tiver aqueles momentos que você não lembra ou você está na dúvida, dá uma olhadinha na tabuada e volta para o seu exercício. Isso vai fazer com que você crie o hábito e você lembre da tabuada de uma forma mais fácil. Até que vai chegar o momento em que você não precisa mais consultar. Então, ó, qual é o número que multiplicado por 5 chega mais perto de 27? É o próprio 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 27. Aí o que é que vai acontecer aqui? Isso não é exato. Vai sobrar o 2. Como é que a gente faz para continuar essa divisão? Isso muitas vezes gera confusão. Para você seguir com a divisão, eu preciso ter um número aqui, né, no meu resto, que eu consiga dividir por 5. Para eu obter esse número, eu acrescento 0. Então, você vai acrescentar 0 lá onde você quer ter um número para poder dividir, né? Tem muita gente que se confunde e acrescenta o 0 aqui. Então, eu vou acrescentar o 0 onde eu quero continuar dividindo. E a vírgula vai vir para o meu quociente, né? Por quê? Isso aqui vai dar um resultado decimal. Vocês vão ver por quê. 20 dividido por 5 dá 4, né? Divisão exata. Então, dá 5,4. Agora, imagine que você tivesse, por exemplo, acrescentado um 0 aqui. Ia dar 50,4. Ou imagine que você tivesse acrescentado a vírgula antes daqui, ficasse 0,54. Faça uma estimativa. Pense, você tem 27 para dividir para 5. Tem como isso dar 50 alguma coisa ou 0, alguma coisa? Claro que não, a gente tem que pensar em números que vão ser próximos, né? Então, de fato, 27 dividido por 5 dá 5,4. Agora, esse é o primeiro caso e provavelmente o que a maioria lembra, né? Quando a gente tem divisão com números decimais. O que gera a maior parte das confusões é quando a gente tem a vírgula no divisor ou quando a gente tem a vírgula no dividendo. Às vezes, a gente tem até nos dois, né? Então, ó, nesses casos, a gente tem que fazer algo muito simples, que é pensar em igualar as casas decimais, tá certo? Não pense em decorar a regra, não pense em decorar onde é que vai vírgula, onde é que vai zero, onde é que vai nada. Vocês só lembrem daquele primeiro exemplo, onde a gente acrescentou 0 para poder continuar dividindo, e lembrem que a gente tem que igualar as casas decimais, quase que não saía, que a gente tem que igualar as casas decimais. Então, você vai olhar para esse exemplo aqui, 2,4 dividido por 2. Essa é uma divisão que dá para fazer de cabeça, tá? Porque eu estou fazendo aos pouquinhos, né? Mas, bom, vejam só. O que é que a gente vai fazer? Você olha aqui para o seu dividendo, né? Eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho uma, que é um número após o 0, né? E aqui eu não tenho nenhuma casa decimal. Quando você vai igualar as casas decimais, você vai trabalhar com vírgulas e zeros. Para essa vírgula aqui sumir, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que andar uma casa, não é assim? Então, ó, a vírgula que estava aqui, deixa eu fazer de outra cor. A vírgula que estava aqui, ela vai andar uma casinha e vai continuar aqui, certo? Para isso eu poder eliminar e fazer a minha divisão normalmente. Só que, se eu mexo de um lado, eu tenho que mexer no outro. Na matemática sempre é assim, a gente precisa ter esse cuidado. Então, ó, se eu mexer lá no dividendo, eu vou ter que mexer no divisor. Como é que eu sei o quanto eu vou mexer? Justamente por igualar as casas decimais. Então, ó, se eu tenho uma casa decimal, 1 0. Se eu tivesse 2 casas decimais, 2 zeros. 3 casas decimais, 3 zeros. E assim sucessivamente. Porque a ideia é, andei de um lado, eu ando do outro. Só que como aqui eu não tenho vírgula para andar, eu simplesmente acrescento 0. Ok? Se vocês tiverem isso em mente, vocês nunca vão esquecer. Então, nesse caso, como é que a gente ficou com a divisão? 24 dividido por 20. Agora dá para fazer, né? Quantas vezes o 20 cabe dentro do 24? Apenas uma. Deixa eu trocar a cor. Apenas uma, não é isso? Se eu colocar mais de uma, vai passar. Vai sobrar 4, não é isso? 1 vezes 20 é 20, para chegar em 24, 4. E agora, para eu continuar a divisão, aquela velha historinha. Acrescento 0 no resto, a vírgula no quociente. 40 dividido por 20 dá 2, exatamente. Então, 2,4 dividido por 2 dá
1,2. Massa? Vamos fazer um outro exemplo agora. Às vezes, a gente tem casos assim também, né? Quando a vírgula está só no divisor. Então, por exemplo, 5 dividido por 0,2. A mesma coisa que a gente fez na outra questão, a gente vai fazer aqui. Então, ó, você vai olhar para cá. Eu tenho casas decimais diferentes e eu tenho um número com vírgula e o outro sem. Eu quero que essa vírgula suma. Ela não é interessante para a gente. Para a vírgula sumir, fácil. Andei aqui uma casa. Se eu andei uma casa aqui, eu tenho que andar uma casa do outro lado. Então, como aqui não tem vírgula, a gente anda uma casa acrescentando zero. Logo, como é que vai ficar a divisão? Esse zero aqui, essa vírgula vai sumir, não é isso? Ó, essa vírgula some, fica o 0,2. E se eu quiser, eu posso tirar esse zero aqui na frente também, né? É zero à esquerda. Então, é como se a gente ficasse com 50 dividido por 2. Deixa eu lembrar aqui a vocês qual era a divisão anterior. 5 dividido por 0,2. Eu sei que os números estão diferentes, mas isso não significa que representam quantidades diferentes, tá? A gente só organizou para ficar legal da gente dividir. Aí, ó, 50 dividido por 2 dá para fazer direto, né? Que é 25, mas se você não tiver muito bom de cálculo mental, a gente faz assim, ó. 5 dividido por 2 dá 2, porque 2 vezes 2 dá 4, é o que chega mais perto sem passar. Sobra 1. Desce o zero agora. 10 dividido por 2, 5. Divisão exata. Então, 5 dividido por 0,02 dá 25. Ok? Agora, quando a gente tem os dois casos, né? Quando eu tenho vírgula no dividendo e vírgula no divisor. Vamos lá, 0,45 dividido por 0,5. Pronto. Então, ó, o que é que vai acontecer? Quero sumir com a vírgula, mesma história de sempre. E vocês estão reparando que eu estou com a vírgula, eu estou andando sempre com a vírgula de frente para trás, né? Se você pensar assim, que aqui é o final do número. Estou andando sempre de frente para trás. Por quê? Porque a gente está contando as casas decimais, né? Eu não conto a casa decimal antes da vírgula, é depois da vírgula. Então, aqui eu tenho duas, eu tenho que andar 2 vezes. Aqui eu tenho uma. Então, o que é que vai acontecer? Se eu andei 2 aqui, eu tenho que andar 2 aqui. Uma eu consigo andar normalmente com a vírgula, não é isso? E depois a vírgula some. Aí vai ficar faltando esse espaçozinho aqui. Esse espaçozinho completo com zero. Então, ó, como é que vai ficar a nossa nova divisão? Essa vírgula some, fico com 45. E aqui essa vírgula também sumiu, 50. Eliminei as vírgulas, agora eu posso dividir. Aí, ó, essa é até interessante que já chega num outro caso. É quando eu tenho um divisor maior que o dividendo. Como é que eu faço essa divisão? É como se eu estivesse transformando ela em uma coisa... É como se eu tivesse, não, eu vou transformar ela em uma coisa decimal, né? Então, ó, para fazer essa divisão, o que é que a gente faz? A gente precisa acrescentar mais um zero aqui, não é isso? O que é que eu mostrei a vocês? Quando a gente acrescenta um zero, onde a gente precisa continuar a divisão, a gente não acrescenta uma vírgula no resultado. Só que se eu não tenho nenhum número aqui, eu posso só jogar uma vírgula sem sentido? Não, né? Então, eu acrescento um zero para acompanhar essa vírgula. Então, eu vou ter 0, alguma coisa. Aí, agora eu tenho 450 dividido por 50. Você pode fazer direto, né? Fazer 50 vezes tanto, 50 vezes tanto, 50 vezes tanto e ver qual que chega em 450. Ou se você for ligado aqui nas matemáticas, você vai perceber que quando eu tenho um zero no dividendo, um zero no divisor, eu posso cortar. Então, eu fico com a divisão 45 por 5. Lembrando que esse corte aqui só pode ser em quantidades iguais. Ou eu corto um zero com zero, 2 zeros com 2 zeros, 3 zeros com 3 zeros, assim sucessivamente. Então, 45 dividido por 5 dá 9, né? Que 9 vezes 5, 45, divisão exata. Logo, 0,45 dividido por 0,5 dá 0,9. Ok? Eu acredito que a maioria de vocês com certeza já viu essas divisões com números decimais, mas aí é bom a gente sempre lembrar como é que faz a regrinha, né? Então, ó, só ter cuidado com número de casas decimais e quando for com fração, simplinho, meio pelos extremos. Ou se você quiser fazer naquele método de inverter também, fica à vontade, ok? Qualquer dúvida,
Como sempre, é só chamar que a gente conversa.